Boa tarde a Boa todos. tarde. Tudo bom, gente? Boa tarde. A gente está Joia. começando aí mais uma reunião da Comissão de Monitoramento da Léo Aldir Blanc. Hoje é dia 2 de dezembro e estão presentes Carlos Ola, representante do Conselho Estadual de Cultura, João Paulo, representante da sociedade civil da comissão lá da região norte, e Peter Boss, da região centro-norte. Nery, que é técnica da Secult, que está ajudando a gente na documentação aqui desse encontro. São 2h11 agora, não sei se eu já falei o horário, mas a gente aguardou alguns minutos para ver se teria uma maior adesão dos demais membros da comissão, mas entendendo aí que tempo também é algo muito valioso, né? A gente decidiu continuar e não esperar mais, até para deliberar se novamente assim vale a pena a gente seguir esse encontro. Seria o segundo. Na semana passada também foram os mesmos presentes, né? E enfim, a gente sabe que o debate fica um pouco mais prejudicado, né? Qualquer deliberação sem a metade, um pouco mais da metade dos representantes, fica um pouco mais frágil, mas enfim, não há nenhum regulamento, nenhum regramento que determina quórum ou não para a realização das nossas reuniões. Então, eu queria começar aqui perguntando já, né, se é de comum acordo que a gente aproveite o momento para poder conversar aí sobre os nossos encaminhamentos, ou se a gente tenta puxar uma outra reunião extraordinária ou algo do tipo com os demais membros. Principalmente aí, assim, fazendo o registro, né, da Fernanda, da região serrana, e do Bruno, da região metropolitana, né, que às vezes os suplentes participam também da região metropolitana, que são as regiões aí que costumam estar presentes nos nossos encontros. Enfim, se alguém quiser fazer uma fala agora, está aberto aí o microfone, pode ficar à vontade. Ei, Vinícius, boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Aqui, eu estava falando lá na comissão. João Paulo, deixa eu te interromper novamente, igual na última reunião, seu áudio estava picando e quando você cortou o seu vídeo melhorou. Então acho que você pode cortar o vídeo e só falar, que eu acho que vai ficar melhor. Felizmente aí a gente não vai te ver, mas vai dar para te entender melhor. Agradeço. E agora? Vai lá, pode seguir. Agora dá para ouvir? Sim, dá sim, tá melhor. Tipo, eu estava comentando lá no lado da comissão sobre um negócio aqui, ó, o negócio lá da comissão que eu comentei. Tipo, como representante do Norte e Noroeste, eu solicito para que a Secult aprova para todos nós, somos da Comissão de Monitoramento da Lei de Blanc Salário Mínimo. Aí o Vinícius, o que você fala disso? Entendi, João Paulo. Eu acho que é algo que você tem que trazer para esse encontro mesmo, né, para deliberar sobre isso com os demais colegas aqui, os demais membros da comissão, para poder saber se é desejo dessa comissão solicitar isso aí para o governo, né? Eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre a legalidade desse pedido, né? Conhecimento técnico também sobre a legislação, assim, que regulamenta o Conselho Estadual de Cultura e demais legislações, né? Para saber se é possível ou não é possível. Então, acho que seria meu papel aqui na figura de vice-coordenador, né, sendo um encaminhamento e uma demanda para a Secult, apontar isso aí para o gabinete, né, e aguardar o retorno deles. O que eu imagino é que é algo não muito fácil, não é algo, provavelmente, ainda mais assim, em tempo de crise econômica, em tempos pandêmicos, né? Já houve no passado aí comissões de trabalho que tiveram remuneração, mas isso internas, assim, da própria secretaria, isso eu já vi. Eu não sei como seria uma comissão vinculada ao SEC, assim, sabe? Então é isso, me falta conhecimento
jurídico e legal sobre essas questões. Mas aí o conhecimento técnico para dar encaminhamento e a gente ter um retorno formal e oficial seria a gente registrar isso em ata, né? Como um pedido aí seu, e os demais colegas concordando, a gente encaminha isso para a Secult e dá um parecer sobre, se manifestar. Ok? É, vocês todos que estão aí, vocês concordam disso daí? Tipo, o Peter, mais quem que tá aí? Peter e Carlos. Oi, pessoal, eu Vocês estou presente, concordam? mas eu estou me deslocando, estou ouvindo vocês. Mas dizer aqui que eu concordo com o João, viu? A gente sabe que tem todo esse aporte de recursos aí para a Lei Aldir Blanc, para garantir a distribuição desse recurso, e a gente sabe assim que a gente está se desprendendo aqui para poder fazer um trabalho consistente. Ninguém consegue fazer um trabalho consistente se não tiver algum apoio, né? E aí eu também não compreendo a legalidade disso, como o próprio Vinícius comentou aí. Mas se o João está colocando esse debate, quem sou eu para ir contra, né? Carlos? Exato, não, pode consultar, Vinícius, ver a viabilidade, ver se é legal ou não e ver como é que pode funcionar isso, tá? Legal, maravilha. Então, está registrado aqui esse pedido de manifestação da Secult em relação a isso, né? Inclusive, aí, de repente, havendo prorrogação, né, a possibilidade, sim, estou falando por alto, tá, gente? Só compartilhando aqui de remanejamento, de recurso, tá? Porque o recurso da Aldir Blanc, especificamente, são para os 3 eixos ali, né? Os 3 incisos, assim. Então, não sei até que ponto isso poderia se encaixar, mas podendo, né, e havendo a prorrogação, a gente teria tempo hábil, imagino eu, para poder andar administrativamente com isso, assim, né? Mas é só uma possibilidade entre parênteses que eu coloco aqui. Legal, ótimo. Sempre é melhor ter uma ajuda, né? Vinícius, Pois não. sabe alguma coisa relacionada ao número de projetos que foram apresentados para o inciso 3 aí da Secult na semana passada? Eu vi, eu não separei essa tomada? informação para trazer, mas eu posso fazer uma busca rápida aqui. Eu acho que eu tenho um link fácil do edital de artes integradas. Isso. Peço só um minuto. Enquanto isso, João Paulo, se quiser falar o que você ia falar. Não, eu queria falar com a Rosemary aí, uma integrante da Secult, se ela puder colocar, se ela puder me escutar também. Ela tá aí, ô Vinícius? Não, mas a Rose, ela não está atuando aqui como membro da comissão, né? Ela está dando um suporte técnico para a gente, em elaboração de ato, em registro. Então, não sei exatamente o que você quer falar com ela e se ela está ali com equipamento técnico, com microfone e tal. Enfim, mas fica à vontade aí para conversarem, claro. Não, só queria perguntar a ela se ela aprova também, que eu solicitei. Aí eu acho que não cabe, assim, só por curiosidade, né? Porque eu acho que oficialmente não caberia o posicionamento dela aqui. Não, só uma curiosidade para ver o que ela acha. Ei, Rose, se você estiver aí, você pode mandar mensagem que eu vejo aqui. O que você acha? Oi, ô Vinícius, depois eu gostaria de me inscrever para uma fala. Ok. No de artes integradas foram 293 inscritos. Deixa eu ver se eu acho os outros. Peter, pode falar, por favor. Acho que a Rose não vai poder responder, João Paulo. Assim, por técnica mesmo. Ok, então. Porque eu queria retomar, você na verdade já comentou aí que a gente poderia
usar a reunião de hoje para fazer encaminhamentos a respeito de temas que foram debatidos na reunião anterior. E aí eu queria comentar de que se debateu no último encontro a questão de poder que esses registros eles fossem disponibilizados, né? E aí então fazer também o registro de encaminhamento que foi feito, porque aí o Vinícius mandou esses registros em audiovisual das últimas reuniões que aconteceram, acho que as últimas 4 ou 5, e aí isso foi enviado para um canal da Comissão de Monitoramento da Lei Aldir Blanc no Espírito Santo no YouTube, né, que a gente debateu que era uma questão de poder difundir esse debate que está acontecendo e, quem sabe, criar um tipo de estímulo para que as pessoas possam continuar participando. Então, essa é uma das questões aí que eu acho interessante e a gente precisa, de algum jeito, continuar debatendo a respeito de que tipo de relatório que a gente quer apresentar como comissão de uma assinatura coletiva para o Conselho Estadual de Cultura, já que os representantes do Conselho que fazem parte dessa comissão já comentaram conosco de que no dia 9, na próxima reunião do Conselho Estadual de Cultura, foi solicitado um espaço de pauta para uma fala de algum membro da nossa comissão, para a gente levar um pouco do que a gente está fazendo aqui e talvez propor algum debate lá. Por enquanto é isso. Ok, Peter, obrigado. Percebi que meu microfone não estava no mudo aqui, então peço desculpa aí qualquer barulho que vocês tenham ouvido. Tem um pouco mais, Peter, tem acho que eu subi inicialmente, eu tinha subido 4 reuniões, mas já tem mais já. Acho que tem 8, se não me engano, né? Mas vamos compartilhar isso e fazer aquela solicitação lá após a disponibilização, né, da matéria e tal, para sair no site da Secult. Só respondendo aqui também a demanda do Carlos, foram 196 no edital de obras audiovisuais. Então, uma quantidade boa assim, de inscritos, né, nos 2 editais. 293 do Artes Integradas com 193 do Audiovisuais. 196. 196, muito bom. Muito boa procura mesmo. Vocês conseguem ter acesso a essas informações no site da Secult. Eu vou colar aqui no chat, tá? O linkzinho. Okay. Então, vamos lá. Só um minuto. Aí você pode abrir o edital, né, que você tiver interessado. E, enfim, tem alguns outros ali e tal, mas tá com o nomezinho de renda emergencial, mas na verdade são todos, tá? Esse link. E depois ir acompanhando os demais também, né? Peter, desculpa, eu perdi um pouco o final aqui do que você falou sobre algum encaminhamento daquela documentação, né, que a gente vai apresentar no dia 9, assim. A gente, se eu não me engano, a gente tinha conversado, né, da gente compartilhar lá e tal, e não teve aquela plena participação. Se vocês acharem pertinente, a gente pode deliberar sobre isso aqui agora também, aquele documento escrito pelo Peter, e levar essa apresentação. Aproveitar que o Carlos está aqui, né, e ele fica ciente, participa das reuniões do Conselho. Mas você pode repetir, Peter, se é isso mesmo? Pois não. Não, que a questão é a seguinte, a gente tem estabelecido diálogo com diversos agentes culturais, né, de vários municípios, através de representantes da nossa comissão que entram em contato com pessoas que estão participando desses cadastros, né? E a gente sabe que muitos municípios ainda estão enfrentando dificuldade. E aí a gente entende, pelo que foi conversado em outros momentos nessa reunião, da importância de encaminhar esse debate para o Conselho, né? Então, assim, só o fato dessas gravações estarem sendo disponibilizadas no YouTube e que as pessoas possam entrar em contato com o debate que está acontecendo e com as falas de algumas dessas pessoas, eu digo isso, inclusive, porque tive a oportunidade de rever alguns desses vídeos e como tem pessoas muito interessantes, por exemplo, figuras da Serra, né, que estão enfrentando dificuldade lá com relação ao Conselho Municipal de Cultura de lá,
e que a gente sente que essas falas elas deveriam ter reverberação. E aí, nesse sentido, esse registro audiovisual é muito importante, ele já começou a acontecer para as pessoas. Está cortando um pouco, Peter. Pelo YouTube, de que existam... Oi? Desculpa, cortou um pouco. Consegue ouvir? Para a gente não perder a sua fala, você falou que é interessante esses registros, deu o exemplo do município da Serra, né? Sim, exato. Consegue me ouvir bem agora? Sim, sim, por favor. Sim, só para também tentar ser mais breve possível. Esses registros são interessantes, são muito importantes. Existem pessoas da Serra que deram depoimentos que são de relevância, até porque eles significam coisas que estão acontecendo em outros municípios, e a gente precisa dar encaminhamento a isso. Os audiovisuais que estão sendo gerados, eles ajudam a elucidar outros representantes do Conselho Estadual de Cultura sobre o que está acontecendo nos municípios. Mas o que eu queria colocar aqui agora é de que eu acho que é importante a gente chegar num consenso como comissão e conseguir assinar algum documento coletivamente para que seja o nosso relatório técnico e a gente possa gerar algum tipo de material que permita que o debate no dia 9, ou seja, quando nos foi garantido haver... Cortou novamente, Peter. Agora ficou mudo completamente. Para mais alguém, está mudo também? Tá sim, Vinícius, tá mudo. Subiu tudo. Apresentar algo consistente como um relatório técnico, um oficial, né, um documento coletivo que diga que veio o trabalho da nossa comissão, né? Porque às vezes eu sinto que a gente fica com temor de se colocar, né, de uma maneira mais burocrática ou oficial, só que o momento me parece que é esse. Entendi, Peter. A gente perdeu um pedaço da sua fala, mas deu para entender o raciocínio todo, assim, como um todo, principalmente com a sua conclusão. Sim, eu acho que a gente pode, inclusive, aproveitar esse momento, né, por mais que tenha ausência aí das demais regiões, né, poder, enfim, dar algum tipo de encaminhamento sobre isso, assim, né? Eu acho que aquela carta é o documento que é para ser apresentado, assim. A gente pode ir elaborando aí mais e mais pelo WhatsApp, né? De repente, como sugestão aqui, coloco a possibilidade de repente, a gente poder, como a reunião é quinta, Carlos, ou Reunião é quinta-feira. Né? Quinta-feira. A gente vai ter uma reunião antes, né? Então, a próxima reunião, ela ser essa reunião de conferência, assim, né? Para a gente poder fazer uma leitura compartilhada e tal, e todo mundo poder estar ciente do que será apresentado ali, inclusive com os nomes das pessoas que a gente indica para ocuparem os espaços dessas regiões que não estão tendo representantes, participantes e atuantes, né? Isso é um ponto importante que eu acho que a gente tem que levar para a próxima reunião do Conselho, que é já os suplentes, a gente fica na convocação, assim, mas hoje eu até estava conferindo isso novamente e não está muito distante do que já acontece, assim, né? Já tem alguns membros suplentes, o João Paulo era suplente do Oscar, né? Então, pode falhar assim o contato com algum outro, mas no geral acho que o caso não é nem tanto os suplentes, seriam mais a nova nomeação, assim, publicação de novos nomes das regiões mesmo, né? Tem região que não tem suplente, como é o caso da Serrana, enfim, então a gente chegar aí para quarta-feira já com os nomes definidos, assim. Eu acho que seriam dois encaminhamentos muito importantes para a gente poder apresentar nessa reunião do Conselho, né? O trabalho e o resultado, assim, desses encontros que a gente vem fazendo, né? Entendendo que essa comissão não tem um papel de um papel de monitoramento, ou seja, assim, a gente vê o que está acontecendo, propõe alguma coisa, mas de fato, assim, se mudou ou não diz respeito à competência e a eficiência desses nossos encontros, né? Eles continuam sendo muito pertinentes e relevantes, assim, para o debate todo, né? Por mais que muitas vezes nossos apontamentos não sejam acatados, digamos assim, e essa mudança por uma representatividade e participação mais efetiva, né?
Seriam esses dois pontos que eu queria registrar aí para quarta-feira, um dia antes dessa reunião do conselho, a gente poder trazer concluído, assim. Mas acho que o Carlos ia falar alguma coisa também. Era sobre isso mesmo que eu ia te falar, para a gente, na próxima reunião, na quarta, a gente já está definindo esses nomes, porque ficou da última reunião do Conselho Estadual de a gente passar para eles na próxima, seria amanhã, dia 3, mas passou para o dia 9. Então, esses nomes têm que ser apresentados mesmo dentro da reunião do Conselho. E a Verônica, inclusive, já pediu a pauta, e, lógico, também já a Angélica já estava sabendo também que ia ser colocado, então era essa a proposição, né, a respeito disso. Maravilha, Carlos. Ei, Vinícius, Oi. aqui, eu tô vendo aqui no site da Secult, edital emergencial, apareceu um negócio no dia 17/11, foi feito. Foi ato de confirmação de documentação do Leandro. Mas você está falando da comissão aqui? Do que você está falando? Isso, ato de confirmação de documentação. Tá, João Paulo, eu continuo sem entender um pouco o seu apontamento. Confirmação de documentação ele foi contemplado no edital? Isso. Foi no dia 17/11. Sim, eu não tá, mas eu não estou entendendo o link disso com o que a gente está debatendo aqui. Não, é sobre outra coisa, sobre proposta artística, cultural e para apresentação do Estado do Espírito Santo. Suplente. Isso daí foi Entendi. algo. Não tem nada a ver com o que a gente está conversando, não, João Paulo. Acho que você se confundiu. Sobre o assunto que eu falei, você já colocou na ata? Sim, está registrado. Vinícius, É, aquela moção da semana passada, ela, a respeito do pessoal da Serra, do Conselho, ela vai ser lida também na reunião do Conselho de Estado? Eu acredito que ali é o momento para a gente ler toda essa documentação, né? A gente pode fazer o Exato. registro da nota que já foi lida. Então, assim, Uhum. só para registrar, então, já esses outros pontos, né? Então, a gente tem aí como um encaminhamento de hoje, já registrado aqui, a manifestação em relação a recebimento de recursos aos membros da comissão, né? Os encaminhamentos para a própria comissão na reunião que vem, a próxima reunião, trazer os nomes dos representantes das regiões que não estão presentes, né? Os nomes que eles indicam, e também trazer a documentação oficial junto com os apêndices ou os anexos ou as demais, né, as notas e os comunicados que a gente deseja apresentar aí. Assim como foi o caso lá da Lara, né, o caso também da reunião do Conselho Municipal de Cultura da Serra e o tratamento ali que a sociedade recebeu de alguns conselheiros. E as demais documentações que a comissão achar pertinente nesse meio tempo. A carta do Peter também, né? A carta do Peter eu entendo que é aquele documento que ele elaborou, né, que seria esse documento geral, assim, algo parecido com o relatório que a Verônica encaminhou, mas acho que a Verônica fez muito num ponto de vista mais de informativo ao conselho do trabalho que estava sendo feito, né? Eu acho que a carta elaborada pelo Peter já é mais algo elaborado coletivamente, talvez, digamos assim, né? Mais pessoas tiveram acesso antes dela ser apresentada, mais pessoas poderão e puderam contribuir. Então, eu entendo que ela já seria esse documento oficial que o Peter fala. Tá? Me corrijam se eu estiver errado também. Também entendo assim, porque o outro relatório era muito mais passo a passo do que foi feito. E esse é o contexto mais amplo, mais político, com um objetivo mais forte, no caso. Maravilha. Queria fazer um registro também sobre esse apontamento aí dos demais membros, né? Então, assim, primeiro, né, colocar aqui como falar encaminhamento também, assim, mas o encaminhamento aos membros da comissão de qualquer dificuldade que busquem os representantes do próprio Conselho das Regiões, né?
Então, a gente está, sei lá, região sul, não está aparecendo um representante, né? Quem é o membro do Conselho Estadual de Cultura da região sul? Assim, acho que afinar essas informações com os membros vão tornar o diálogo mais fácil no dia lá da apresentação, da proposta, né? E claro, assim, né, que esses apontamentos e essas indicações sejam pertinentes aí à realidade que está se colocando e que está sendo identificada por essa comissão aqui, né, no dia a dia, assim. Bom, beleza. Acho que eu falei tudo. Deu para registrar assim os encaminhamentos. A gente pode seguir aí, se alguém tiver mais algum apontamento a ser feito. Vinícius, eu estou vendo aqui no site da Secult, aqui no Conselho Estadual da Cultura. Eu estou vendo os nomes de cada conselheiro: Norte, Centro, Norte, Sul, para a região serrana. Então, eu pude colocar nós somos da comissão de monitoramento do site da Secult de cada região, não só do conselho. Entendi. Eu acho que é uma informação pertinente para ser feita junto à matéria, né? Mas, se eu não me engano, já houve uma matéria sobre isso, assim. É porque a comissão ela tem um caráter definido no tempo, assim, né? Uma função e uma definição temporal, assim. Então, essa comissão ela existe durante um tempo, daqui a um tempo ela não vai ser mais necessária. Assim que houver, né, os recursos forem aplicados, houver a prestação de conta, né? Se eu não me engano, são 180 dias. Então, talvez por isso aí né, não houve... Enfim, mas eu acho um apontamento pertinente também, assim, de repente um campo fixo, né, um adendo ali, alguma coisa sobre as comissões que... Eu não sei sobre as demais comissões do SEC também, né? Pode ser uma política do SEC, assim, ou uma demanda que eu antes, mas legal. Beleza, fica registrado. Uhum. Por causa que só aparece do Conselho Estadual de Cultura. Mas, tipo, nós somos da comissão de monitoramento, podia aparecer também no site da Secult, de cada região. Tanto o titular e o suplente. Tipo, da região norte e noroeste é o Leandro, e eu sou suplente dele. Isso nós fizemos uma reunião aqui do norte, aí nós aprovamos ele como representante da região norte aqui. E o Oscar, ele pediu para se afastar, por causa chegou a eleição, ele pediu afastar. Ele se afastou e nós aprovamos o Leandro. Sim, essas informações elas foram disponibilizadas em algum momento, né? Então isso aí está tudo no Diário Oficial também e foi veiculado, assim, não tem esse campo fixo igual você identificou do Conselho, não tem. E eu acho que é esse ponto, né, que você está levantando, de repente ter isso fixo dentro desse prazo em que a comissão existia, assim. Mas entendi, ok. Uhum. Eu acho que se ninguém tiver nada contra, eu também dou encaminhamento nesse pedido. Muito bem. Peter. O Peter quer falar. Sim, Peter, pode falar, por favor. Oi, pois não. Eu queria, na verdade, trazer uma reflexão a respeito do que foi dito sobre a função dessa comissão, porque existe, num sentido geral, muitas vezes, uma compreensão de que as comissões ou os conselhos que não preconizam a deliberação, né? Ou seja, que não tem essa função, é como se a atuação dessas comissões ela fosse um pouco menos importante, né? E eu gostaria assim de compartilhar a perspectiva já de diálogo com outras associações, inclusive, de como que as comissões e os conselhos consultivos, eles muitas vezes têm uma importância até um pouco maior do que os deliberativos, né? Porque é onde são os espaços de fato democráticos, onde as ideias conseguem ser colocadas de maneira um pouco mais autônoma e independente, né? Sem uma pressão tão grande de interesses de diversas esferas que podem existir. Então, assim, nesse sentido, só que a minha fala aqui busca ser o mais incentivadora possível, né,
para que, por mais que a gente muitas vezes fique desesperançado por perceber como é difícil estabelecer o diálogo com as gestões municipais para garantir a distribuição responsável e democrática desses recursos, então, e que muitas vezes a gente fica então cansado, né, desestimulado, frustrado com isso, com a morosidade e com a dificuldade de todo esse processo. Mas eu acredito também que quanto mais a gente for capaz de fazer o que a gente discutiu aqui reverberar para outras esferas, isso é um legado nosso, né? Isso é uma contribuição, uma discussão. E que mesmo que a gente saiba que a gente tenha um prazo, que a gente não saiba qual vai ser o destino certo dessa lei, né, por tudo que está acontecendo e principalmente porque tem um debate sobre a extensão do prazo dela para que ela continue valendo para o próximo ano. Isso é um debate enorme que deve ser feito. Então a gente precisa aproveitar ao máximo a oportunidade para deixar um legado de reflexão, né? Eu acho que é o máximo que a gente pode fazer nesse momento, porque quando a reflexão, quando bem colocada, ela pode ser muito elucidativa, né? A respeito de como que os representantes ou servidores de esferas de governança podem trabalhar no sentido de garantir que em outras vezes que haja distribuição de recursos, ou até mesmo nessa ocasião, isso pode continuar sendo feito da maneira mais transparente e democrática possível, com participação popular. E aí, por isso, a gente sempre batendo nessa tecla de como que é importante difundir tudo que está acontecendo de debate aqui dentro e de que a estrutura pública do governo do Estado do Espírito Santo, principalmente na sua capacidade de comunicação, possa ser uma aliada nesse momento, né? E aí, assim, também só para finalizar a fala, lembrar que a gente falou desses instrumentos aí, né? A Verônica estava passando esses relatórios são muito interessantes. Eu acho que nós também podemos, de uma maneira coletiva, passar esse relatório, a compilação do que foi feito, do debate que foi feito na reunião passada, foi encaminhado também no grupo do WhatsApp para essa comissão, porque, de certa maneira, a gente falou sobre muitos pontos que já tinham sido discutidos anteriormente, então foi um apanhado com um avançado de algumas das várias questões, e a gente salientar aí essa questão do diálogo com o Ministério Público para garantir compreensão de aonde está o nó, né? Qual é o nó que a gente pode, não que a gente resolva como comissão, porque a nossa atuação é limitada, mas que pelo menos a gente possa contribuir apontando para as esferas que têm a capacidade de atuação estarem um pouco mais ligadas ou antevendo o que pode ser feito para evitar que o diálogo entre esferas públicas seja tão dificultado em outras ocasiões. Então, assim, é isso que eu fico pensando aqui para compartilhar com vocês, de que a gente não esmoreça, né? De que a gente tente compreender a nossa função até, né? Que eu acho que às vezes aqui tangencia uma questão filosófica, porque a gente vê muitas vezes que gestores das áreas de cultura, como eu peço até desculpas, mas é porque eu não lembro o nome da moça que falou na nossa última reunião, que é uma pessoa da Serra, mas eu achei tão lúcida a fala dela, né, a respeito de como que isso muitas vezes é uma política de longo prazo dentro de alguns municípios, né, de colocar figuras que não contribuem em espaços de atuação que dizem respeito à produção cultural, e a gente vê que isso é uma maneira muito consciente, né, de vários setores da política brasileira, que a gente sabe que é dominado por diversos vícios, apesar de não se poder negar a política, né, porque a gente sabe também que qualquer conquista deverá ou terá que ser feita através dela, porque é ela que coloca como que é a maneira de administração da esfera pública, do que diz respeito ao público brasileiro, e como que eu acho que a gente não pode esmorecer, né? A gente, mesmo que pareça que a gente não tenha função,
Pode colocar esses vídeos no YouTube, assim, e permitir que as pessoas possam, em algum momento da existência delas, refletir sobre o que foi colocado aqui. Eu acho que é uma maneira de contribuir para o que a gente pensa e espera do desenvolvimento de uma política pública para o setor cultural brasileiro, né? Maravilha, Peter. Obrigado aí pela fala. Agradeço. Inclusive, registro o nome é Maria Marta, né? Uma representante da cooperativa dos espaços culturais. Acredito que é ela que você está falando. Ela participou da reunião junto com o Antônio Vitor. Teve uma outra pessoa junto do Antônio, que eu não me lembro. Foi ela, sim. Obrigado, Vinícius. Mas, e aproveito para também tentar, não sei se não houve o entendimento da minha fala, mas eu fiz uma fala sobre isso, talvez tenha sido essa fala que te provocou, né, fazer essa reflexão, mas dizer que eu quis registrar no mesmo sentido que você, assim, né, para a gente não esmorecer. Então, era justamente assim, eu concordo, e foi nesse sentido que eu fiz a minha fala, né? Porque exatamente aí nos momentos anteriores a essa reunião a gente percebe às vezes certas frustrações, né? E era isso, assim, era no sentido não de falar, mas a gente não é um conselho deliberativo ou não, comissão deliberativa, conforme você colocou muito bem, né? Mas não, né, no sentido só de se entender mesmo como responsável e de se entender que esse trabalho ele está surtindo efeito, assim, ele é importante que ele continue e que outras comissões de outros conselhos surjam para fazer o que a gente está fazendo aqui, tá? Só para registrar isso, assim, caso eu não tenha me feito entender aí de maneira tão bem elucidativa como o Peter fez, ok? Ok. Bom, é isso, né? São muitos pontos, assim. Então fica o registro da fala do Peter com os demais pontos encaminhados das outras reuniões, né? Os pontos que a gente já vem debatendo. E bom, acredito que hoje nossa reunião também vai acabar um pouco mais cedo, assim, né? Sem a adesão dos demais colegas. Abro novamente aí o microfone para se alguém quiser falar alguma coisa, à vontade. Essa reflexão que o Peter faz e que você fez também, que nós percebemos nas últimas semanas é que, por mais que a gente tenha tentado, que a comissão, os dirigentes, que a sociedade civil tenha tentado, a gente não conseguiu desburocratizar todo o sistema, né? Foi muito complexo, muita gente se perdeu no tempo, né, com relação à elaboração dos projetos, né? Tá sendo uma corrida contra o tempo também com relação aos municípios. Alguns municípios estão muito atrasados com relação a fazer com que os editais aconteçam. O prazo ficou muito curto, até o dia 31 de dezembro, dos editais, né? Os documentos são muitos que as pessoas têm que providenciar, então isso tudo serve como exemplo mesmo para a gente, para que nas próximas vezes a gente tenha que fazer uma coisa mais sucinta, com menos, né, volume de solicitações, né? Era uma reivindicação da sociedade civil já há um tempo que fosse mais de forma mais imediata e menos burocrática para esses recursos chegarem logo, mas não teve como, principalmente porque é um ano político, um ano de mudança de governo nas prefeituras. Alguns municípios perderam, né, o prefeito perdeu, que está em exercício, e aí desmotivou quem estava trabalhando nas secretarias de cultura e nas leis, na lei Aldir Blanc, né, correndo atrás. Então, a gente foi muitos percalços, né, que nós encontramos, né, que a sociedade civil vai cobrar da gente depois com relação a isso, de não ter modificado. Porém, a gente fez um acompanhamento, estamos fazendo um acompanhamento ainda muito grande em cima disso aí, né? Alguns municípios têm procurado ainda, né, a comissão, membros da comissão para trazer, né, para tentar esclarecer, isso é importante. Eu acho que nós fizemos um trabalho importante também em Santa Maria de Atibá, com a Serra, Vitória, trazendo esses municípios aí dentro dessa comissão. E a gente pode contribuir também com os municípios. Lógico que isso vai ficar registrado, vai ficar marcado, né, e faz com que a gente queira ainda trabalhar, porque não é só agora, né, só terminou os editais e acabou tudo, não. Eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda e essas contribuições nossas vão acabar reverberando de alguma forma. Né? Isso
que eu penso, que eu acredito com relação a isso. Obrigado, Carlos, pela fala. Fernanda, bem-vinda. Que bom que você está presente. Ei, gente, só justificar, eu estava conversando com um cliente no telefone, uma situação tensíssima, aí eu não tinha como sair, assim, mas, enfim, cheguei. Nem na WhatsApp eu conseguia falar, mas estou aqui. Não, maravilha. Muito bom você estar aqui, ainda mais depois do apontamento que você fez também, né, sobre um município também, que acho que faz parte aqui do nosso trabalho, de Domingos Martins. Acho que você podia compartilhar com os colegas. Então, na verdade, a gente tem um grupo aqui, Antônio Luiz Martins, né, de algumas pessoas da cultura, que a Carla participa também, o Dinho, enfim, que acho que o pessoal conhece. E teve uma situação dos editais do inciso 3º que saíram, que trouxe um pouco de dúvidas para o pessoal. Só que, ao mesmo tempo, não tinha muito que fosse feito devido aos prazos, que estão bem corridos, né? E aí tanto que eu até falei com o Vinícius na segunda-feira, porque a Carla veio falar comigo dessa situação, que o edital foi liberado no fim de semana. Aí eu falei, Vinícius, aconteceu isso e aquilo. Você acha que seria o caso? A gente está chamando o pessoal de Campinho para vir aqui conversar com a gente. Na verdade, se seria porque... Na verdade, eu perguntei a ele na parte técnica, né? Se teria como mudar alguma coisa. E aí a gente chegou à conclusão que, na verdade, por mais que tenham algumas coisas não tão interessantes, a gente está correndo, então não teria que mudar nada. Então, seria o fato, eu passei isso para o nosso grupo e a gente decidiu que a gente faria apontamentos diretamente com o pessoal lá. E foi feito esses apontamentos, algumas situações, assim... Na verdade, o que eu percebi nesses editais de lá é que existe boa vontade, existe muita boa vontade, a pessoa ela correu contra o tempo para poder fazer funcionar, deu muitos problemas de última hora, porém não teve muita abertura do poder público com a sociedade, mesmo que esse grupo se teve muita disposição o tempo todo, sabe? Não teve essa abertura. Então, esses erros que apareceram agora são coisas que poderiam ter sido evitadas. São coisas que, por exemplo, a Carla e o Dinho, que têm uma certa experiência com editais, até, não sei, eu que não tenho tanta experiência em BIA, assim, putz, né? Mas, enfim, aconteceu, passou, a pessoa conversou, fez os apontamentos, não sei se ficou, não sei detalhes de como foi, se foi muito amistoso, assim, a pessoa, educação, obviamente, mas, assim, apontou, né, que foi um pouco chato. E, enfim, acabou que resolveu, mas não resolveu, né? O edital vai rolar, vão fazer os projetos, e aí o que a gente está querendo fazer na verdade, o que eu acho que, no geral, gente, aproveitar aqui o gancho, vai ser o que essa comissão vai fazer, que é tentar botar uma certa ordem para daqui para frente, sabe? Principalmente em relação aos municípios, porque pelo que eu estou vendo, os municípios não têm costume de edital, de chamamento, de dinheiro para a cultura, então tá tudo muito bagunçado com coisas simples, assim, coisa que é fácil de resolver, mas as pessoas não sei se não tá tendo muita cooperação, ou se as pessoas estão querendo fazer tudo sozinha e tá dando ruim, até porque ninguém é obrigado a saber tudo, é impossível, é difícil mesmo, né, sei lá. Mas, enfim, eu acho que, em um geral, num panorama geral, não sei se vai ter muitos resultados de abraçar muitas pessoas agora. Mas eu espero, e talvez essa comissão, a gente pode pensar em alguma coisa para poder servir de modelo para o futuro. A gente vai ter que trabalhar nesse sentido, porque agora o prazo está correndo, não tem como mudar um edital agora. E talvez chamar ela aqui também, iria constranger a pessoa, meio que uma sabatina, né? Pô, mas eu tentei, ela tentou, ela foi muito boa vontade. Infelizmente, enfim, gente, eu nem tenho mais o que falar, nem quero falar mais tanto, porque acho que não é necessário. Resolveu, num certo ponto, foi conversado sobre os pontos,
em conversa privada entre eles, né? Pontuou algumas situações para servir como exemplo nas próximas. Só que eu também fico pensando como que estão alguns outros municípios, porque a gente não dá conta de ver tudo. E não são todos os municípios que têm uma Carla, uma Fernanda, um Carlos, enfim, que um Peter que tá ali vendo, tá olhando. Geralmente as pessoas, além das pessoas que nem tiveram conhecimento, né, da lei, que precisam nem tiver conhecimento, não sabem olhar aquilo e ter isso como verdade. Pô, tá vindo da prefeitura, é verdade, é isso aí. Eu não tô sendo alcançada ali naquele edital, mas é isso aí, eu acho que eu não faço cultura mesmo. Isso é perigoso, isso é muito perigoso, eu acho. Isso aí é, assim, triste, tá, né? E não tem, não sei, o que a gente faria, assim. E é isso, falei um monte já. Não, Fernanda, eu acho que esse exemplo assim, do que aconteceu, na verdade, é o trabalho dessa comissão sendo executado, né? Você identificou aí uma questão com o edital de um município específico da região que você representa e, com a comissão ou não, de alguma maneira, a gente monitorou o que está acontecendo, né? Como que eles estão implementando a lei naquele município, assim, né? Então, tem a implementação estadual, a implementação municipal. E é isso, assim, entendendo, né, esse prazo, realmente fica muito complicado a gente conseguir qualquer mudança agora com eles, porque de repente até inviabilizaria se entrar com impugnação de edital, né, se poderia até impedir que as pessoas recebessem. Então, acho que foi uma atitude sensata aí da sociedade civil de Domingos Martins, de, enfim, não ter andado com impugnação ou alguma coisa assim do tipo, né? Mas eu acho que é isso, assim, só fazer o registro de que o trabalho é o trabalho sendo realizado mesmo, isso que aconteceu, isso que você relatou. Né? Só para concluir aqui, para registrar também, eles fizeram um bom trabalho, em um geral. Vai abarcar muitas pessoas, entendeu? Teve o comprometimento, porém, teve questões mínimas que fazem um pouco de diferença se tivesse ouvido um pouco mais, às vezes, a sociedade. Faltou isso. Então, assim, e foi pontuado. Então, assim, espero que nas próximas isso melhore. Até porque, eu acredito, é aquilo, né? Todo mundo tem talvez a chance de errar, não sei. Né? Assim, e o importante é a gente escutar para poder tentar melhorar numa próxima, né? E, assim, o dinheiro vai ser usado, o que é positivo, não vai voltar, né? E é isso. E eu queria, não sei se eu já posso falar agora, sobre outro ponto de pauta. Pode? Ninguém pediu a palavra, acho que você pode continuar assim. Não, eu queria comentar depois, mas também queria ouvir a Fernanda primeiro, vai que eu comento tudo junto. Ok. Eu já vinha frisando isso no grupo e algumas reuniões, e assim, eu vou falar de novo. A gente precisa resolver a situação dos ausentes, porque eu achei extremamente desagradável a situação da semana passada, não sei se foi semana, enfim, que a gente fez o ofício pedindo para poder prorrogar o prazo, e eu parei meu trabalho, o Peter revisou, algumas pessoas se manifestaram falando que não poderia, beleza, mas assim, gente, quase que a gente não manda um ofício. E assim, nós temos, sei lá, 30 pessoas no grupo, não sei, 20. E sério, o pessoal não está participando. Então, eu acho assim, se for para fingir que a gente está fazendo alguma coisa, para ter número, é melhor não, porque eu acho até que faz quem está aqui um pouco de besta. Porque a gente acha que pode contar com a pessoa, mas não pode. Então, assim, eu acho que a Verônica falou que vai para a pauta para a próxima reunião do conselho, né? Então, assim, o mais rápido possível. Sinceramente, porque isso desanima. Eu acho que talvez a opinião dos colegas aqui desanima. Porque todo mundo, um trabalho voluntário que é esse, você se inscreveu é porque você gosta. E isso requer trabalho. Como qualquer trabalho voluntário, vai dar trabalho. E é um trabalho, né? Ou seja, você tem responsabilidade e você tem que
agir como tal. Se não, cara, eu sinceramente acho que tchau. É o que eu falo, eu estou pontuando de novo, porque eu acho que tem que ser visto o quanto antes. Porque tem pessoas que às vezes querem entrar e não estão tendo oportunidade, que poderiam estar ajudando muito nessa comissão, né? E a gente tem que resolver isso logo, para ontem. Agora acabou mesmo. Pode seguir, Peter, por favor. Sim, eu gostaria de comentar o que o Carlos falou a respeito do processo, do debate que gira em torno da desburocratização e que eu acho que tem um pouco a ver também com o que a Fernanda colocou, porque a gente percebe, por exemplo, o inciso 1, né? O inciso 1 para trabalhadores da cultura. A gente sabe que muitas pessoas que trabalham com cultura, elas têm uma renda extra, né? Geralmente elas trabalham com alguma outra atividade que ajuda a complementar o trabalho que é feito de produção cultural, que é uma economia muito grande, mas que a gente sabe que no Brasil a gente ainda tem uma política pública muito difusa a esse respeito. Então, muitas pessoas acabam tendo que trabalhar em outras áreas para complementar sua renda, e isso faz com que, de certa maneira, a gente tenha percebido que poucas pessoas, claro que se a gente enumerar, a gente vai ver que muitas pessoas receberam o benefício, mas em relação ao todo das pessoas que trabalham com cultura, a gente percebe que poucas pessoas foram beneficiadas pelo inciso 1 da Lei Aldir Blanc. Então, isso é um dado que era interessante a gente refletir sobre. O outro dado, que é a questão do inciso 2, né? O inciso 2, para mim, me parece a parte O mais gato ficou com interessante medo? da lei Aldir Blanc, porque permite aos grupos e coletivos, de fato, uma ajuda emergencial que não é personalizada, né, para um indivíduo, e sim para um trabalho que acontece, que já tem alguma notoriedade, alguma continuidade. Então, parece que o inciso 2 ele vai ser o inciso que mais vai ser capaz de ajudar, de fato, as pessoas. Por quê? Porque o que sobra do inciso 1 e do inciso 3, ele vai para o do inciso 2, ele vai para o inciso 3, e o inciso 3 a gente compreendeu já que ele é uma concorrência, né? Ou seja, é aquele dinheiro que por algum processo não pode ser distribuído para a ponta, para as pessoas que precisam de fato nos municípios, ou seja, por falta de divulgação, ou falta de interesse político, ou mesmo de preparação técnica das pessoas daquele município, porque muitas pessoas desenvolvem trabalhos artísticos, mas nem todas elas têm parcerias de produção, né? Alguém que tenha uma experiência mais aprofundada com o trabalho de produção, para dar um assessoramento técnico para esses artistas. E aí a gente percebe, então, que no final das contas, muitos recursos serão retornados para o inciso 3, que tem esse caráter de concorrência, né? Então, o que eu estava querendo colocar aqui de debate nesse momento é qual foi o que houve de problema, né, no debate em torno da emergencialidade dessa lei, ou seja, na função que ela tem de poder dar um auxílio emergencial, suporte às pessoas que precisaram parar de trabalhar por conta da pandemia, e que, no final das contas, esse auxílio vira uma concorrência mais uma vez, né? Mais uma vez ele cai nessa teoria neoliberal de que os mais fortes devem ser os ganhadores porque são os mais preparados. Só que a gente sabe que esse é um tipo de discurso que não funciona para uma sociedade tão desigual quanto a nossa, né? E aí, nesse sentido, eu acho que cabe discutir sobre a questão da desburocratização, porque, por mais que se fale disso, a gente percebeu que todo o processo é feito pela internet, nem todo mundo tem acesso à internet, os formulários são grandes, a lista de documentos solicitados são grandes, isso é inclusive uma certa tradição de produção do setor cultural, até compreensível um pouco porque trabalha com muita subjetividade, então os textos são importantes, mas a gente fica refletindo sobre por que na hora da lei ser emergencial, ela realmente pegar as pessoas pela mão e dizer eu vou te ajudar,
ela ainda coloca os agentes culturais no lugar de pedintes, né? Como se ela estivesse fazendo um favor, ou de concorrentes. E aí, e queria concordar então no sentido de que do que a Fernanda falou e do Carlos também, de que esse debate é importante. Eu acho que a comissão continua fazendo esse trabalho enquanto a gente estiver discutindo, né? Enquanto a gente estiver discutindo sobre essas questões, para que isso seja uma reflexão mesmo para outros momentos, para esse momento, para outros momentos. Eu queria finalizar com uma pergunta que eu acho que vocês podem me ajudar a compreender. É uma coisa que eu não sou da área jurídica, me interessa até, a gente vai aprendendo a ler lei, né, e entender a aplicação delas, mas eu queria entender, por exemplo, qual é o que determina que essa lei ela tenha que ter tido um prazo tão pequeno, né? Por que ela tem uma validade até 31 de dezembro de 2020? Ou seja, por que esses recursos eles não podem continuar a ser distribuídos em 2021, ou pelo menos a regulamentação em torno da distribuição deles, e principalmente por que 2021 não pode ter um novo aporte desse tipo de recurso para emergencial, dar auxílio emergencial aos trabalhadores do setor, uma vez que a gente tem todo o indício aí de que essa epidemia não vai passar tão cedo, as economias elas continuam prejudicadas, cheias de restrições, e é preciso compreender como que vai continuar o trabalho do setor com todas essas restrições aí, né? É isso, obrigado. Ei, Peter, você falou sobre o negócio do auxílio emergencial para a cultura. Você falou um ato muito importante. Tipo, vou falar sobre o assunto do auxílio emergencial. O governo tirou R$ 300, ficou só R$ 300. E R$ 300 não dá para nada. Aí, uma sugestão minha. Vinícius, você tá aí? Estou aqui sim. Uma sugestão minha que o Peter falou. Se você puder registrar em ata, solicitar o governo daqui do estado e pedir ao governo federal para que aumenta a validade do auxílio emergencial por quem faz cultura, tipo teatro, artista, aumenta a validade, aumenta mais anos. Eu sei que a pandemia teve bastante prejuízo em comércio, sim, em todos. Se você puder solicitar isso junto com o governo do estado. Tá, gente. Só para fins de contextualização mesmo, eu vou passar a palavra para a Verônica, mas aí aqui eu estou com um papel de vice-coordenador, né? Mas quem dá os encaminhamentos é a comissão. Assim. Então, de repente, tem uma dúvida técnica que a Secult pode sanar, eu posso levar isso especificamente para a Secult, assim, né? Mas eu entendo que esse seu apontamento aí, corroborando com o Peter, né? E corroborando até com a própria movimentação que está sendo feita no Brasil da PL, da prorrogação do prazo, né? Ela é algo a ser encaminhado como o posicionamento da comissão, ok? Então, não seria eu não vou levar para o governo, assim, né? A comissão vai deliberar sobre isso e a comissão leva, tá bom? Mas assim, acho que a gente pode falar um pouco mais e depois a gente chega acho que a gente consegue explicar um pouquinho melhor, assim, tá, João Paulo? Assim, acho que o seu apontamento vai aí, converge aí com uma série de outras ações que já estão em andamento. Aí a Maria Verônica vai falar, não sei se ela vai falar sobre um pouco o histórico aí do porquê da renda e tal, né? Mas aproveito que eu estou falando para pedir a fala após a sua fala, tá, Verônica? Pode prosseguir, por favor. Oi, Vinícius, oi, todo mundo que está aí nessa reunião. Eu só entrei aqui um pouquinho para falar para vocês que eu não estou tão presente assim presente no sentido dessas reuniões e nem no grupo lá, porque eu estou muito debilitada e sem poder falar muito. Mas assim,
quero dizer para vocês que dentro do possível que eu estou, dentro do possível nessas condições, eu ainda estou orientando algumas pessoas que estão fazendo os projetos. Tem um pessoal dos quilombola, Tânia, que eu fico morrendo de pena dessa população e também das outras mais vulneráveis, porque não estão sabendo fazer, não estão sabendo preencher aqueles formulários. Eu, dentro da minha condição, eu estou tentando ajudá-los. Está muito difícil para eles, mas não sei se tem saída também, né? E ontem chegou um e-mail para mim do conselho, falando que ia fechar a pauta, né? Se eu tinha alguma sugestão de pauta. Eu coloquei novamente a pauta da comissão lá, essa reunião do dia 9, e aí vocês decidam aí o que vai ser falado e também participar dessa reunião, né? Tá. E é isso, vocês estão vendo que eu não estou conseguindo falar muito, e fiz o exame anteontem, mas o exame pelo SUS é mais estatístico do que outra coisa, porque demora até 15 dias para sair. Só quero dizer para vocês que é muito difícil a gente estar nessa condição em que eu me encontro agora, atualmente, nessa suspeita de Covid. Todo sintoma diz que é ele, não estou tomando remédio nenhum desses remédios que esse governo louco aí colocou. Os médicos também não passaram, só passa algumas coisas para outros tipos de sintoma que eu esteja sentindo. É isso aí, eu só quero dar um oi para vocês e tudo está muito difícil, em todos os aspectos, ok? Obrigada. Tá sem áudio, Vinícius. Desculpa. Não, estava agradecendo a participação da Verônica, ainda mais nessas condições, e falar para ela ficar à vontade aí para acompanhar, se quiser acompanhar, né, sem a participação por conta da fala e da respiração, ou também se quiser sair para poder repousar e tal, a gente obviamente que entende, né, Verônica? Então, assim, registro o esforço na participação. Assim. Convido também os colegas que entraram um pouquinho depois a acompanhar essa gravação depois lá na pastinha lá do Drive. O início a gente falou bastante sobre esses encaminhamentos aí da próxima reunião do SEC e tal, né? Alguns outros encaminhamentos antigos também. Peter fez uma reflexão bacana aí sobre o papel dessa comissão, então acho que vale assim a gente poder assistir, ok? Eu queria só comentar sobre, eu anotei aqui, deixa eu pegar, sobre o comentário do Peter, né? O prazo, Peter, ele foi estipulado lá por conta, talvez você saiba isso, né? Talvez não tenha sido uma pergunta direta assim, mas um ponto, mas enfim, é por conta do caráter emergencial lá da Câmara dos Deputados em Brasília, ali, né? Então tem um decreto legislativo que coloca aí esse prazo de enquanto durar esse caráter emergencial, né, poderia ser aplicada essa lei. Houve o decreto e a lei foi em cima desse caráter emergencial. Então por isso esse prazo, porque é o prazo desse decreto. Tá? A lei tá respaldada e regulamentada assim em cima desse decreto legislativo, que inclusive o Rodrigo Maia já um tempo atrás já tinha dado diversos posicionamentos sobre não prorrogar esse prazo, né? Por mais que aí as mortes estejam crescendo, os hospitais ficando cheios de novo, né? A gente já teve esse posicionamento oficial aí por parte do presidente lá da Câmara. O segundo ponto, né, que eu acho interessante da gente compartilhar é entender que essa lei, na verdade, ela é um fruto de uma movimentação que aconteceu no passado aí com o Ministério da Cultura, né, e o Sistema Nacional da Cultura que estava vindo sendo trabalhado,
né, que foi até a utilização daquele mapa cultural antigo, tem a ver com esse sistema, uma possibilidade de haver repasse fundo a fundo. Então, esse dinheiro da Lei Aldir Blanc, ele não é um dinheiro novo, que o governo federal decidiu tirar de algum lugar, né? Ele era um dinheiro lá do fundo que já tinha esse fim específico para ser aplicado e que, devido a deputada Benedita, deputada Jandira, né, conseguiu remanejar esse dinheiro para atender nessa situação de emergência sem a configuração do sistema antigo, até porque extinguiram o Ministério da Cultura e tal, não teria como ser feito, mas o fundo ele continuou existindo, né? Então assim, é um dinheiro que, independente de caráter emergencial, já estava ali. Então, é muito pertinente que, independente de caráter emergencial, ele continue. E eu entendo que é uma luta nossa mesmo, um posicionamento tanto dos gestores públicos, né, que tiverem esse entendimento, quanto da sociedade civil, de pressionar o poder público para que isso se mantenha. Certo? Eu acho também muito pertinente o apontamento da concorrência, né? E sobre isso eu sugiro essa comissão a gente ficar atento a duas informações. Assim, a primeira delas é acompanhar é isso que a Fernanda falou também. Somos poucas pessoas, né, para acompanhar um estado inteiro, por mais que não sejam tantos municípios. A comissão, em sua totalidade, é pouca para poder acompanhar tudo. Mas para eles receberem o recurso, o município, o estado, você faz um plano de ação, você sobe esse plano de ação lá para o Ministério do Turismo aprovar e tal, né, na plataforma Mais Brasil. Nesse plano de ação, os entes federativos, os municípios, os estados, eles delimitam quanto eles iam aplicar no inciso 2, quanto eles iam aplicar no inciso 3 e, no caso do estado também, quanto eles iam aplicar no inciso 1, havendo possibilidade de remanejamento desses recursos, assim. Então, nesse pensamento inicial, até por isso se justifica muito do cadastro feito lá atrás, de repente fizeram um novo cadastro, para o município poder ter noção de quantos espaços culturais ou possíveis beneficiários existiam ali, para ele poder receber, vou receber 100 mil, eu tenho noção de quanto desses 100 mil eu preciso destinar para esses espaços, para ficar fácil dele fazer esse repasse desse recurso, assim, para fins de organização, enfim, dos ritos aí da administração pública, assim, né? Então, estou falando isso, qual é a sugestão, enfim, né? É a gente poder analisar e ver, inicialmente, quem tinha direito, que aí seria inciso 1 e 2, né? Quem tinha direito sem concorrer necessariamente, estava previsto que o Estado ia 50% dos tantos milhões ia para o inciso 1 e 2. E a gente viu que, na verdade, foi muito mais para a concorrência. Assim, eu estou querendo dizer assim, que é interessante a gente ter esse panorama do antes e do depois para justamente quem sabe responder ou colocar, né, esse apontamento do porquê que tanto foi para a concorrência. Assim, por que não conseguiu ser aplicado em tudo? É por falta de demanda? É porque a informação não chega em quem precisa, né? São informações que talvez a gente não consiga responder, mas a gente consegue perguntar, né? O papel dessa comissão acho que consegue questionar e provocar nesse sentido. Me fiz claro, assim, deu para entender? Deu para entender o que eu estou sugerindo? Da gente, nesse ponto que o Peter falou, né? A gente ter essas informações, assim. Então, tem algumas plataformas aí que mostram, né, quanto que cada município recebeu e tal. Eu mesmo já encaminhei alguns documentos para vocês no passado. Eu posso enviar novamente o que eu achar e tal, mas a gente tentar ficar atento a isso para a gente poder cobrar quem tiver que cobrar e registrar o que tiver que registrar. Eu falei para caramba, eu não sei se eu falei tudo que eu queria falar. Mas aí, só para aproveitar a fala também e tentar ser mais sucinto, né? Sobre essa dificuldade da gente ter esse monitoramento numa região toda, assim, eu acho que cabe também, de repente, dentro dessa nossa carta ou desses possíveis documentos aí do futuro, a gente poder indicar, né, essa representatividade, assim. Eu sinto, além desses pontos da morosidade, né, as coisas demoram no poder público, não há
aparato técnico necessário, não há pessoal necessário, não há dinheiro, né? E quando há dinheiro, não tem quem consiga executar, porque é algo totalmente novo, e a gente vê como que a gente é carente nessa área de gestão pública, na área da cultura, assim, mas também, de repente, no conselho, assim. E eu vou falar o que me veio na cabeça, que foi por que não também, né, sugerir como um ponto assim da implementação da Aldir Blanc, mas que seja perene, essa representatividade, um novo meio de representatividade. Assim, tem um representante por região ali no conselho, né? Será que há a possibilidade de fazer uma comissão fixa de análise de políticas públicas, sabe, com outros membros? Então, assim, não seria necessariamente... Nós não somos membros do conselho, né? Com exceção da Verônica e do Carlos, assim. Mas, de repente, os membros da comissão que suprissem ali e dessem informações para o conselho, poder justamente demandar do poder público e tal. Então, eu pensei em alguma coisa nesse sentido assim também, assim, né? Essa questão da representatividade, assim, a gente falta pessoas, né? É isso, assim, a gente tem exemplos de municípios e tem municípios que a gente não tem exemplo nenhum, assim, como que a gente consegue ficar atento e monitorar tudo isso, né? Como que a gente consegue ter retorno de todo mundo, assim? Enfim, assim, acho que a gente consegue ter mais capilaridade, né? De repente, com uma proposta nesse sentido. Se vocês acharem interessante, a gente pode discutir sobre. Acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Desculpa se eu me alonguei, tá? Fernanda, quer falar alguma coisa? Na verdade, foi uma dúvida que eu tô ouvindo a reunião e resolvendo umas coisas. Você falou antes da sua sugestão agora, você falou... Ai, gente, eu esqueci, mas você falou sobre a gente estar cobrando do recurso, está... Do plano de ação. Eu falei do plano de ação que eles colocaram na plataforma Mais Brasil, né, que eles delimitam ali inciso 1, inciso 2, inciso 3 e tal, cada um com a sua responsabilidade. A gente entendeu o que foi o que colocaram antes e entendeu o que foi praticado no final. Quando você falou algo no sentido de que foi para outro lado, que eu não entendi essa parte. No caso, foi no plano e foi feito diferente? Isso? Não, deixa eu explicar aqui um pouquinho do exemplo, Vinícius. Por exemplo, nós cadastramos no início 21 pontos, né, espaços culturais. Então, nós colocamos no plano de ação que nós contemplaríamos 21 espaços. Só que na hora de apresentar a documentação necessária para receber os recursos, somente 18 entregaram. Entendeu? Então, o que sobrou desses recursos do plano, que eram de 21, vai ser jogado para o inciso 3 para complementar os valores, porque 20% nos editais de esses guarda-chuva, teatro, música, dança como ativos, é muito pouco. Então, a lei permite que você faça essa migração. O que sobra no inciso 2, desde que seja comprovado que os espaços, somente no caso de Iguaçu, 17 espaços solicitaram, ele pode ser migrado, o recurso pode ser migrado para o inciso 3. A lei permite, aí você tem que mudar o seu plano de ação dentro da plataforma Mais Brasil. Então, funciona dessa forma, certo? E agora, por exemplo, ele não pode deixar de contemplar os espaços. Ele tem que contemplar os espaços primeiro para depois fazer esse repasse para o outro inciso, para o inciso 3. Te respondi mais ou menos. E um ponto aqui também, Fernando, só para contextualizar melhor também, que eu acho que eu fui falho nisso, é entender assim, porque a lei pede 20% do recurso total, no mínimo, para fomento. E eu acho que isso ocorre também porque as atividades de fomento são atividades que em muitos lugares já aconteciam e você já tinha uma estrutura de edital, por exemplo, que é uma de chamamento público, né? Agora, um repasse de benefício ou subsídio mensal, isso foi tudo novo do inciso 1 e do inciso 2. Por mais que houvesse lá o lance da Caixa, né, da renda emergencial, para a cultura especificamente é novo. Então, exigiu toda uma reconfiguração assim na administração pública e entendimento e conversas entre diversas instâncias, secretarias e órgãos para poder fazer funcionar. Aí eles garantiram esse mínimo
inciso 3, que é tanto responsabilidade dos municípios quanto do Estado. Então, no mínimo é 20%, assim, mas quanto cada município e quanto cada estado botou no 3? Botou só 20 mesmo ou botou 80? Aí, se botou 80, entra o questionamento do Peter, assim, mas por que você botou 80? Sendo que a gente poderia, ao invés de abrir concorrência, né, atender essas pessoas simplesmente porque elas têm o direito de receber, elas não precisam concorrer com ninguém, sabe? Faltou no inciso 1 porque você botou muito no inciso 3? Faltou no inciso 2 porque você botou muito no inciso 3? Esse tipo de entendimento que eu acho que a gente, que para a gente ter, cabe a gente conhecer o quanto que foi dito lá no início, entendeu? No plano de ação, no tal plano de ação que a gente está falando. A minha dúvida era na questão da concorrência, que você falou o termo concorrência, e eu fiquei assim, eu não tinha entendido isso. Como assim concorrência? Todo mundo tá junto, mas você diz então no fato de, ver se eu entendi, tá, gente? No caso, esse dinheiro, se ele tivesse sido distribuído de uma outra forma, talvez lá no inciso 3, todos poderiam receber, tendo um projeto. É nisso? Eu não sei. Não necessariamente, assim, é porque as atividades... São mais chances. Quanto mais dinheiro você tem, mais vaga você pode colocar, mas não necessariamente todos. Você sempre vai ter... O inciso 1 é assim, você tem direito, você recebe. Você só não vai receber se não tiver dinheiro para te atender, entendeu? E se não tem dinheiro para te atender, é por quê? Por conta de uma escolha sua que botou mais no inciso 3, porque você fez uma leitura equivocada de quanto você colocaria no inciso 1. É uma operação um pouco complexa monitorar isso, assim mesmo, né? Entendi. E atualmente, no estado, eu imagino que tenha uma pessoa, uma equipe, né, para poder estar fazendo isso. Nos municípios, então, em tese, é o gestor que vai ter que fazer isso? No caso, por exemplo, se é o secretário de Cultura que fez esse plano inicial, ele que teria que estar fazendo esse monitoramento? Na verdade, o meu comentário foi em cima da fala do Peter, assim, né? Então, o monitoramento que eu estou falando é nosso. O monitoramento dessa comissão, assim. Sim, mas na falta do monitoramento, alguém vai fazer. Porque, vamos supor, eu estou lá no município X, foi pago, no caso não do registral, que é o estado que paga, né, do inciso 2. Pagou tantos espaços lá, viu que a documentação teve menos espaços e sobrou dinheiro. Então, eu imagino o gestor teria que fazer esse monitoramento, sobrou dinheiro, eu vou remanejar para o inciso 3º, fazer toda essa mudança. Se ele não fizer no prazo, por exemplo, esse dinheiro volta para o estado, ou perde, ou ninguém sabe para onde vai? Volta para o estado. Tem um procedimento, assim, na verdade, né? Na verdade, assim, o Estado também, ele precisou, no início, demonstrar interesse que, eu quero receber esse recurso, sim, para poder aplicar. Então, você assina um acordo de cooperação com a plataforma. É muita informação, assim. O Peter acabou caindo, mas eu vi que ele queria falar, ele deve ter caído mesmo. Então, o gestor faz esse acompanhamento. Ele, nossa, eu previ que eu iria atender no inciso 2 50 espaços pagando 3 mil para cada um, parcela mínima, porque eu delimitei assim. O regulamento municipal entende que assim é a maneira mais democrática de todo mundo ter acesso ao benefício. Ou ele poderia falar 50 espaços, sendo que 25 vão receber 10 mil e 25 vão receber 3. Sei lá, assim, de acordo lá com o recurso dele, né? Se ele não atende os 50 espaços, ele sabe disso, né, que sobrou algum recurso ali e ele vai fazer esse remanejamento de acordo com os procedimentos adequados. Sim, e esse controle interno, sim, eles fazem. Então, no caso, só para concluir mesmo, então a sua sugestão foi que, no caso, a gente, como comissão, pudesse fazer esse monitoramento também. E a forma de fazer esse monitoramento seria, nessa plataforma Mais Brasil, a gente teria acesso a essas informações, ou você, pela Secult, nos daria? Por exemplo, que cada município determinou, e aí a gente vê, depois de fazer esse monitoramento para ver o que foi feito, né? Para evitar que o dinheiro volte para o estado. Essa informação, tem alguns sites que mostram essa informação, inclusive no site da Secult a gente fez um embedded, né, que fala assim, você pegou ali, juntou, botou um link de uma plataforma que eu não me lembro se é do Sistema Nacional de Indicadores e tal,
mas tem no site da Secult, na parte que fala da Lei Aldir Blanc, você consegue ver o que cada município recebeu, pelo menos, assim, né? Baseado no que ele recebeu, você consegue ver qual é, já que é 20% no mínimo que ele tinha que botar no inciso 3, você consegue ver pelo menos quanto que ele tinha que colocar para o 2, entendeu? Então, se você viu que o cara lá recebeu 100 mil, né? 20 mil para o 3 tinha que estar ali certo, e tinha que ser 80 mil para o 2. E se tem um monte de espaço que não recebeu naquele município, aí você pode questionar, né? Por que que ele agiu dessa forma, assim, enfim. Acho que é isso, Entendi. Obrigada. né? Entendi. Mas Acho bem legal, acho bem interessante. Inclusive, podia ser um viés, né, para a comissão a partir de agora. Talvez para essa pós, que os editais já foram feitos. Então, assim, e não tem muito o que mudar. Então, agora, a gente monitorar nessa parte aí. E talvez focar para a gente não ficar perdido, igual aconteceu, porque a gente ficou um pouco perdido, às vezes, até de como fazer essa monitoração, né? Digo, de fazer os documentos, mas assim, super compreensível também, né? Sendo que a comissão é nova. Talvez delimitar nesse ponto aí seria muito interessante um trabalho efetivo de monitoramento. Show. Então, legal. é, Verônica, desculpa. Eu só acho que o Peter ele queria fazer ele tinha pedido a fala em algum momento. Eu só queria confirmar aqui se ele quer falar ou se a gente pode A passar a Verônica palavra. pode falar se quiser, depois eu queria comentar um pouco só sobre essa questão do Ok. inciso 2 e 3 mesmo. Por favor, Verônica, então, então. gente, obrigada. Então, eu não sei se o Vinícius está lembrada disso, com relação aos recursos que sobram, isso já tem uma decisão do Fórum Nacional de Secretários. Eu participei, inclusive, dessa reunião, quando aconteceu essa discussão, de que, como a gente já sabia que ia acontecer tudo isso que a gente está passando, então ficou decidido entre os secretários fazer um replanejamento da verba que no caso os municípios que não conseguirem, né, pagar os espaços, esse dinheiro realmente vai voltar, como vocês falaram, para o Estado, mas que vai ter um replanejamento disso. E justamente a nossa fala na época, estava como representação nacional nessa reunião, é que essa sobra seja voltada para a população vulnerável, no caso que não tenha recebido os benefícios. Então, ficou mais ou menos nisso, né? Que o Estado em si pagaria o inciso 2. Porque a partir do momento em que o município não vai conseguir pagar, o Estado, já nesse terceiro momento, ele vai pagar esse inciso 2. Então, isso já é um acordo já que aconteceu lá atrás e está permanecendo até agora, né? Então, assim, se não acontecer também essa prorrogação da lei, da questão da prestação de contas também, esse replanejamento tem que acontecer até dia 31. Então, esse replanejamento já vai, acredito, que colocar datas, né, que não vai ser mais 31 de janeiro. Vai se colocar a data para se cumprir com esse replanejamento. Isso já está muito decidido com relação à Secretaria Nacional de Turismo também. Ok? Ok, Verônica. Não, sim, isso aí está certo. É que a gente estava falando, na verdade, de outro ponto mesmo. Assim, não é sobre a possibilidade de remanejamento, né? É mais uma leitura assim do que e aonde foi aplicado, assim, do que remanejar ou não. Isso está certo. O Estado, assinando esse acordo de cooperação, ele recebe o remanejamento, a sobra do município, né? Então, se o município não aplicou tudo, vem para o Estado. Os municípios que não receberam, que não cadastraram plano de ação na plataforma Mais Brasil, que não receberam o recurso do governo federal, o Estado também decidiu, né? Poderia voltar direto para a União, assim, mas aí no nosso caso a gente decidiu que esse dinheiro viesse para a gente e a gente aplicasse o dinheiro pertinente a cada município. É que a gente está falando é outro ponto mesmo. Mas pode seguir então, Pedro.
Oi. Eu queria comentar, assim, porque é uma impressão que me dá, né, de que eu acho a lei Aldir Blanc, ela é muito interessante. Ela me parece, assim, que ela força um pouco a promoção da democratização do acesso à cultura, não só do acesso, mas principalmente da produção, porque ela, de fato, promove um mapeamento. Claro que esse mapeamento ele já vem sendo feito ao longo do tempo, mas ela promove um mapeamento ostensivo para detectar esses agentes culturais, tanto pessoas físicas que devem receber o auxílio emergencial, quanto coletivos culturais. Então, só essa parte parece ser muito interessante por ser capaz de mobilizar a parte da sociedade civil que produz e que precisa também desses recursos, esse aporte de recursos, que é um recurso de interesse assim popular, né? Que as pessoas tenham acesso à cultura. Agora, a gente percebe no adiantado desse debate dentro dos municípios, que devem regulamentar também a distribuição dos recursos através da lei em suas esferas, a gente percebe assim que acaba que esse mapeamento nem todo ele é feito, porque aí existem pessoas simplesmente que não estão conectadas, não acabam tendo acesso a isso. A divulgação foi parca também, a gente já debateu sobre isso por várias outras questões, tanto de lei eleitoral quanto de falta de vontade política de algumas localidades, algumas governanças. Mas o quanto que isso, na verdade, gera, né, um processo muito complicado, né? Assim, que aí a gente vê, por exemplo, que alguns editais, isso, na verdade, por conta dessa restrição de tempo que eu acho que a lei acaba fazendo. Então, ela força esse embate, esse choque muito grande entre a sociedade civil e o poder público de garantia, né, de que a distribuição desses recursos vai acontecer, mesmo que a responsabilidade seja do Estado de chegar nas pessoas, de poder garantir que músicos, técnicos, atores, todos os artesãos, todos os tipos de artista, né? Porque muitas vezes a pessoa nem tem própria consciência de que ela pode solicitar aquele recurso, né? Por exemplo, vários coros que as pessoas às vezes muito fazem ensaios dentro de casa, mas participam de festivais que acontecem ou de campeonatos que existem, só que as pessoas trabalham em outras atividades, muitas vezes nem se dão conta de que podem solicitar aquele tipo de benefício, e na verdade é interessante para todos, né, que esses benefícios cheguem nessas pessoas, porque isso é a garantia de uma fruição cultural da sociedade como um todo, né? As coisas que poderão vir a ser apresentadas para o público em geral. E aí a gente vê que, por conta dessa questão do prazo, impõe que já vem aí um inciso terceiro, que é essa questão da competição, né? Da competição por um valor. Então, assim, se parte do recurso do inciso 1 e do 2 vai para o 3, se ele não for recolhido, a gente tem que estar um pouco muito atento de que, principalmente, na minha opinião, a questão do inciso número 2, que são esses recursos aos coletivos, de que eles cheguem, né? De que isso seja efetivo, de que esse mapeamento nos municípios seja garantido e chegue para todos, para que a gente possa compreender isso como um boom assim, do setor cultural brasileiro. E a gente sabe que o quanto que ele é rico, né, por toda a ancestralidade que a nossa cultura tem a apresentar, e a gente, tentando responder ao nosso tempo, sincretiza tudo isso, e quanto que isso pode significar, assim, o fortalecimento da identidade cultural brasileira, né? E muitas vezes parece um sonho, mas que a minha esperança é que esse tipo de debate, como a gente está fazendo nessa comissão, e a publicação disso, permita com que várias outras pessoas, inclusive os gestores, inclusive membros do Conselho Estadual de Cultura, do qual a gente faz parte, refletir de uma maneira um pouco mais interessante sobre todo esse momento, e quanto que, na verdade, isso significa também uma compreensão do setor cultural brasileiro, das pessoas que fazem parte desse setor de trabalho, de que não pode existir deslumbre também, né? Assim, do artista como o escolhido, aquele que merece. Não, e sim de um trabalhador brasileiro que também precisa de respeito e
precisa, nesse momento, então, também se mobilizar para garantir que o que existe de debate dentro da esfera pública diga ou seja compatível com o que se espera do interesse público coletivo. É isso, obrigado. Valeu, Peter. A gente que agradece. Bom, é isso. A gente tem mais alguma fala, mais algum apontamento? Ô, Vinícius, eu acho só esse debate, eu acho que tá bom. Já dá para lançar o quê? Colocar no edital tudo que foi falado ou ficar registrado? A gente está subindo esses vídeos, João Paulo, naquele link que eu mandei lá no grupo, né? Aí eu subo ele para o Drive, aí não sei como é que tá a organização ainda, né? Acho que só o Peter está subindo para o YouTube, mas a gente disponibiliza dessa forma, né? E só para apresentar, acho que a Fernanda e a Maria Verônica, eu não falei da Rosinelli para vocês, né? Ela é uma técnica aqui da Secult, trabalha na Secretaria Executiva junto da Angélica, do Conselho Estadual de Cultura, e ela está dando um suporte técnico aí para também oficializar as atas, né, como documento mesmo assinado além dos vídeos, ok? Algumas reuniões ainda serão subidas, as reuniões que o Badaró tocou, principalmente no início, né? Enfim, mas o grosso eu acho que a gente já subiu. Então fica registrado dessa forma, tá, João Paulo? Uhum. Então tá, assim, não havendo mais nenhum apontamento, né, a gente segue, já registramos aqui os encaminhamentos, né, e acho que é isso, então. Alguém tem alguma fala final para ser feita? Não, eu acho que tá ótimo, eu não tenho mais... O que eu te falar, eu já falei. Beleza. Então tá, gente. Agradeço mais uma vez aqui. Só para fins de registro, né? A Verônica é membro do Conselho Estadual de Cultura e a Fernanda representante da região serrana, membro aqui da comissão. Ok? Então agradeço aí a participação de todos e todas. Até a próxima. Vamos continuando o debate. Tchau. Oi, Vinícius, desculpa, Opa, rapidinho, só registrar, na verdade, que quanto mais a gente tentar fechar alguma documentação com assinatura do coletivo para entregar antes do dia 9, que é quando a gente tem esse espaço de fala dentro do Conselho Estadual de Cultura, é interessante. Então, só para endossar isso aí e desejar uma boa tarde a todos. Sim, por favor. Inclusive, né, acho que a gente tem que fazer o mesmo procedimento lá pelo eDocs, porque a gente consegue assinar digitalmente pelo eDocs, né? Não precisa ser escaneado ou assinatura digital, é algo que tem um peso oficial assim, para o governo do estado, né? Então, como cidadão, a gente consegue assinar. De repente, aí, se a gente matar isso essa semana, é o aconselhável, né? Até para a Angélica poder encaminhar para o conselho antes da reunião. Tá? Fica o registro também. Ok. Eu também desejo boa tarde a todos. Até a próxima reunião. Obrigado, João Paulo. Boa tarde. Boa tarde, então. Agora sim, vida longa e próspera. Fechou. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.